Como um Homem Pensa por James Allen, lido por Randy Scott, originalmente publicado por ele mesmo em 1903 por James Allen. Esta gravação é uma produção da Sociedade Chave Mestra, copyright 2021. A mente da Sociedade Chave Mestra é o poder mestre que molda e faz um homem, é a mente e para sempre ele pega a ferramenta do pensamento e molda o que quer, traz mil alegrias, mil males, ele pensa em segredo. E acontece que o ambiente é apenas seu espelho. Adiante este pequeno volume, o resultado da meditação e da experiência, não pretende ser um tratado exaustivo sobre o assunto muito escrito sobre o poder do pensamento. É mais sugestivo do que explicativo. Seu objetivo é estimular homens e mulheres à descoberta e percepção da verdade de que eles próprios são criadores de si mesmos em virtude dos pensamentos que escolhem, e encorajam que a mente é o mestre tecelaô tanto da vestimenta interna do caráter quanto da vestimenta externa das circunstâncias, e que, como até agora podem ter tecido na ignorância e na dor, agora podem tecer na iluminação e na felicidade. James Allen pensou e caráter. O aforismo como um homem pensa em seu coração. Ele não apenas abrange todo o ser de um homem, mas é tão abrangente que alcança todas as condições e circunstâncias de sua vida. Um homem é literalmente o que ele pensa. Seu caráter sendo a soma completa de todos os seus pensamentos, como a planta brota e não poderia existir sem a semente. Então todo ato de um homem brota das sementes ocultas do pensamento e não poderia ter aparecido sem elas. Isso se aplica igualmente aos atos chamados espontâneos e não premeditados, quanto àqueles que são deliberadamente executados. A flor do pensamento e a alegria e o sofrimento são seus frutos. Assim um homem colhe os frutos doces e amargos de sua própria agricultura. O pensamento na mente nos fez o que somos. Pelo pensamento foi forjado e construído. Se a mente de um homem tem maus pensamentos, a dor vem sobre ele como vem a roda, o boi atrás. Se alguém perseverar na pureza do pensamento, a alegria o segue como sua própria sombra. Com certeza o homem é um crescimento por lei e não uma criação por artifício, e causa e efeito é tão absoluto e inabalável no reino oculto de pensado como no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre e divino não é uma coisa favorecida ou aleatória, mas é o resultado natural do esforço contínuo para pensar corretamente. O efeito da associação muito acalentada com pensamentos divinos, um ignóbil e bestial o caráter, pelo mesmo processo, é o resultado do contínuo abrigo de pensamentos rastejantes. O homem é feito ou desfeito por si mesmo no arsenal do pensamento. Ele forja as armas pelas quais se destrói. Também molda as ferramentas com as quais constrói para si mansões celestiais de alegria, força e paz. Pela escolha certa e pela verdadeira aplicação do pensamento, o homem ascende à perfeição divina. Pelo abuso e pela aplicação errada do pensamento, ele desce abaixo do nível da besta. Entre esses dois extremos são todos os graus de caráter, e o homem é o seu criador e mestre de todas as belas verdades pertencentes à alma que foram restauradas e trazidas à luz nesta era. Nada é mais alegre ou frutífero de promessa e confiança divina do que o fato de que o homem é o mestre do pensamento.
o moldador do caráter e o criador e modelador de condições, ambiente e destino como um ser de poder, inteligência e amor e senhor de seus próprios pensamentos. O homem detém a chave de todas as situações e contém dentro de si a agência transformadora e regenerativa pela qual ele pode tornar-se o que deseja. O mestre, mesmo em seu estado mais fraco e abandonado, mas em sua fraqueza e degradação, ele é o mestre tolo que governa mal sua casa. Quando começa a refletir sobre sua condição e a buscar diligentemente a lei sobre a qual seu ser está estabelecido, ele então se torna o mestre sábio direcionando suas energias com inteligência para moldar seus pensamentos para questões frutíferas. Tal é o mestre consciente e o homem só pode se tornar descobrindo dentro de si as leis do pensamento, cuja descoberta é totalmente uma questão de aplicação, autoanálise e experiência. Apenas por meio de muita pesquisa e a mineração são ouro e diamantes obtidos e o homem pode encontrar todas as verdades relacionadas ao seu ser se ele cavar profundamente na mente de sua alma e se ele for o criador de seu caráter, o moldador de sua vida e o construtor de seu destino. Ele pode provar infalivelmente se ele observará, controlará e alterará seus pensamentos traçando seus efeitos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre sua vida e circunstâncias, ligando causa e efeito pela prática e investigação paciente e utilizando todas as suas experiências, até mesmo a ocorrência cotidiana mais trivial, como um meio de obter aquele conhecimento de si mesmo que é compreender o poder da sabedoria nesta direção como em nenhuma outra. É a lei absoluta que aquele que busca encontra e para aquele que bate será aberta, pois somente pela prática da paciência e da importunação incessante um homem pode entrar pela porta do templo do conhecimento. Pensamento eficaz sobre as circunstâncias. A mente do homem pode ser comparada a um jardim que pode ser cultivado de forma inteligente ou deixado crescer livremente. Mas quer seja cultivado ou negligenciado, deve e produzirá. Se nenhuma semente útil for colocada nele, então uma abundância de ervas daninhas inúteis. As sementes cairão nele e continuarão a produzir sua espécie. Assim como um jardineiro cultiva seu terreno mantendo-se livre de ervas daninhas e cultivando as flores e frutos de que necessita, assim também um homem pode cuidar do jardim de sua mente, eliminando todo o mal, inútil e impuro pensamentos e cultivando até a perfeição as flores e frutos de pensamentos corretos, úteis e puros. Ao seguir esse processo, um homem, mais cedo ou mais tarde, descobre que é o mestre jardineiro de sua alma, o diretor de sua vida. Ele também revela dentro de si as leis do pensamento e compreende com precisão cada vez maior como as forças do pensamento e os elementos da mente operam na formação de seu caráter, as circunstâncias e o destino. O pensamento e o caráter são um e seu caráter só pode se manifestar e descobrir através do ambiente e das circunstâncias. As condições externas da vida de uma pessoa sempre serão encontradas estar harmoniosamente relacionado com o seu estado interior. Isso não significa que as circunstâncias de um homem em um determinado momento sejam uma indicação de todo o seu caráter, mas que essas circunstâncias estão tão intimamente ligadas a algum elemento vital do pensamento,
dentro dele que, por enquanto, são indispensáveis para o seu desenvolvimento. Cada homem está onde está, pela lei do seu ser. Os pensamentos que ele construiu em seu caráter o trouxeram até lá, e no arranjo de sua vida não há nenhum elemento de acaso, mas tudo é o resultado de uma lei que não posso errar. Isso é tão verdadeiro para aqueles que se sentem em desarmonia com o ambiente quanto para aqueles que estão satisfeitos com eles. Como um ser progressivo e em evolução, o homem está onde está para que possa aprender que pode crescer, e à medida que aprende o espiritual, a lição que qualquer circunstância contém para ele desaparece e dá lugar a outras circunstâncias. O homem é fustigado pelas circunstâncias enquanto acredita ser uma criatura de condições externas. Mas quando percebe que é um poder criativo e que pode comandar o solo oculto e as sementes de seu ser, a partir das quais as circunstâncias crescem, ele então se torna o legítimo mestre de si mesmo. Que as circunstâncias crescem a partir do pensamento. Todo homem sabe que, por qualquer período de tempo, praticou o autocontrole e a autopurificação, pois ele terá notado que a alteração em suas circunstâncias tem sido uma proporção exata com sua condição mental alterada. Tão verdadeiro é que quando um homem se aplica seriamente para remediar os defeitos de seu caráter, ele faz progressos rápidos e acentuados. Ele passa rapidamente por uma sucessão de vicissitudes que a alma atrai aquilo que ela abriga secretamente, aquilo que ela ama e também aquilo que ela teme. Ela atinge o auge de suas aspirações acalentadas. Ela cai ao nível de seus desejos implacáveis, e as circunstâncias são os meios pelos quais a alma recebe todos os seus pensamentos. Sementes semeadas ou permitidas cair na mente e ali criar raízes produz seu próprio desabrochar. Mais cedo ou mais tarde, em ação, e produzir seus próprios frutos de oportunidade e circunstância. Bons pensamentos dão bons frutos, pensamentos ruins maus frutos. O mundo exterior das circunstâncias molda-se ao mundo interior do pensamento, e tanto as condições externas agradáveis quanto as desagradáveis são fatores que contribuem para o bem final do indivíduo. Como o ceifador de sua própria colheita, o homem aprende tanto pelo sofrimento quanto pela felicidade, seguindo os desejos mais íntimos, aspirações, pensamentos pelos quais ele se deixa dominar, perseguindo o salgueiro, fragmentos de imaginações impuras, ou caminhando firmemente na estrada do esforço forte e elevado. Homem finalmente chega à sua frutificação e realização nas condições exteriores de sua vida. As leis de crescimento e ajuste prevalecem em todos os lugares. Um homem não vai ao asilo ou ao preso pela tirania do destino ou das circunstâncias, mas pelo caminho de pensamentos rastejantes e desejos vis. Nenhum homem de mente pura cai repentinamente no crime por estresse de qualquer mera força externa. O pensamento criminoso há muito foi secretamente alimentado no coração, e na hora de oportunidade revelou seu poder reunido. A circunstância não faz o homem, ela o revela a si mesmo. Não podem existir condições como descer ao vício e aos sofrimentos que o acompanham, além de inclinações viciosas, ou ascender à virtude e sua pura felicidade sem o cultivo contínuo de aspirações virtuosas. E o homem, portanto, como senhor e mestre do pensamento,
É o criador de si mesmo, o modelador e o autor do ambiente. Mesmo no nascimento, a alma se recupera e, a cada passo de sua peregrinação terrena, atrai aquelas combinações de condições que se revelam, que são os reflexos de sua própria pureza e impureza, sua força e fraqueza. Os homens não atraem o que desejam, mas o que são. Seus caprichos e ambições são frustrados a cada passo. Mas seus pensamentos e desejos mais íntimos são alimentados com sua própria comida. Seja ela suja ou limpa, a divindade que molda nossos fins está em nós mesmos. É nosso próprio eu. Apenas ele mesmo. Algemas. O pensamento e a ação do homem são as abundâncias do destino que eles aprisionam a M. Sendo vil, eles também são os anjos da liberdade. Eles libertam. Sendo nobre, não é o que ele deseja e reza. Faz o homem consegue. Mas o que ele merece com justiça. Seus desejos e orações só são satisfeitos e respondidos quando se harmonizam com seus pensamentos e ações à luz desta verdade. Qual é então o significado de lutar contra as circunstâncias? Isso significa que um homem está continuamente se revoltando contra um efeito, embora o tempo todo ele esteja nutrindo e preservando sua causa em seu coração. Essa causa pode assumir a forma de um vício consciente ou de uma fraqueza inconsciente. Mas seja o que for, ela retarda obstinadamente os esforços de seu possuidor e, portanto, clama em voz alta por remédio. Os homens estão ansiosos para melhorar suas circunstâncias, mas não estão dispostos a melhorar. Portanto, permanecem vinculados. O homem que não recua diante da autocrucificação nunca pode deixar de realizar o objetivo no qual seu coração está colocado. Cujo único objetivo é adquirir riqueza, deve estar preparado para fazer grandes sacrifícios pessoais antes de poder realizar seu objetivo, e quanto mais ele perceberia que uma vida forte e equilibrada. Aqui é um homem que é miseravelmente pobre. Ele está extremamente ansioso para que seu ambiente e o conforto do lar deveriam ser melhorados. Mas sempre que ele se esquiva do seu trabalho e considera que tem razão em tentar enganar o seu empregador com base na insuficiência dos seus salários, tal homem não compreende os rudimentos mais simples daqueles princípios que são os base da verdadeira prosperidade, e não apenas é totalmente incapaz de sair de sua miséria, mas está na verdade atraindo para si uma miséria ainda mais profunda ao habitar e praticar pensamentos indolentes, enganosos e pouco viris. Aqui está um homem rico que é vítima de um sofrimento doloroso e doença persistente como resultado da gula. Ele está disposto a dar grandes somas de dinheiro para se livrar dela, mas ele não sacrificará seus desejos glutões. Ele quer satisfazer seu gosto por comidas ricas e não naturais e ter sua saúde também. Tal homem é totalmente impróprio para ter saúde porque ainda não aprendeu os primeiros princípios de uma vida saudável. Aqui está um empregador de mão de obra que adota medidas desonestas para evitar o pagamento do salário regulamentar e na esperança de obter lucros maiores reduz os salários de seus trabalhadores. Tais um homem é totalmente inadequado para a prosperidade. E quando se encontra falido, tanto no que diz respeito à reputação como à riqueza, culpa as circunstâncias, sem saber que ele é o único autor da sua condição.
Apresentei estes 3 casos apenas como ilustrativos da verdade de que o homem é o causador, embora quase sempre esteja inconsciente de suas circunstâncias e que, embora almejando um bom fim, ele esteja continuamente frustrando sua realização, encorajando pensamentos e desejos que não podem se harmonizar com esse fim. Tais casos poderiam ser multiplicados e variados quase indefinidamente. Mas isso não é necessário, pois o leitor pode, se assim o decidir, traçar a ação das leis do pensamento em sua própria mente e vida, e até que isso seja feito, meros fatos externos não podem servir como base para o raciocínio. As circunstâncias, por mais complicadas que sejam, o pensamento está tão profundamente enraizado e as condições de felicidade variam tão vastamente entre os indivíduos que toda a condição da alma de um homem, embora possa ser conhecida por ele mesmo, não pode ser julgada por outro apenas pelo aspecto externo de sua vida. Um homem pode ser honesto em certas direções e ainda assim sofrer provações. Um homem pode ser desonesto em certas direções e ainda adquirir riqueza. Mas a conclusão geralmente obtida de que um homem fracassa por causa de sua honestidade particular, e que o outro prospera por causa de sua desonestidade particular, é o resultado de um julgamento superficial que assume que o homem desonesto é quase totalmente corrupto e o homem honesto quase inteiramente virtuoso, à luz de um conhecimento mais profundo e de uma experiência mais ampla. Tal julgamento é considerado errôneo. O homem desonesto pode ter algumas virtudes admiráveis que o outro não possui no homem honesto, vícios desagradáveis que estão ausentes no outro. O homem honesto colhe os bons resultados de seus pensamentos e atos honestos. Ele também traz sobre si os sofrimentos que seus vícios produzem. O homem desonesto também acumula seu próprio sofrimento e felicidade. É agradável à vaidade humana acreditar que alguém sofre por causa de sua virtude. Mas não até que um homem tenha extirpou pensamentos doentios, amargos e impuros de sua mente e lavou toda a mancha pecaminosa de sua alma. Ele pode estar em posição de saber e declarar que seus sofrimentos são o resultado de suas boas e não de suas más qualidades, e no caminho para ainda longo antes de atingir essa perfeição suprema, ele terá encontrado operando em sua mente e em sua vida a grande lei que é absolutamente justa e que não pode, portanto, dar o bem ao mal, o mal ao bem. Possuindo tal conhecimento, ele então conhecerá, olhando para trás, para sua ignorância passada e cegueira, de que sua vida é e sempre foi ordenada com justiça e que todas as suas experiências passadas, boas e más, foram o resultado equitativo de seu eu em evolução. Embora não evoluído, bons pensamentos e ações nunca podem produzir maus resultados. Maus pensamentos e ações nunca podem produzir bons resultados. Isso é apenas dizendo que nada pode vir do milho, mas do milho. Nada das urtigas, mas das urtigas. Os homens entendem esta lei no mundo natural e trabalham com ela. Mas poucos a entendem no mundo mental e moral. Embora sua operação seja tão simples e inabalável e, portanto, eles fazem não cooperar com ele, o sofrimento é sempre o efeito de um pensamento errado em alguma direção, é uma indicação de que o indivíduo está fora de harmonia consigo mesmo, com a lei de seu ser.
A alma e o uso supremo do sofrimento é purificar para queimar tudo o que é o sofrimento inútil e impuro cessa para aquele que é puro. Não poderia haver nenhum objetivo em queimar ouro depois que a escória foi removida e um ser perfeitamente puro e iluminado não poderia sofrer as circunstâncias que um homem encontra com o sofrimento são o resultado de seu próprio sofrimento mental e harmonia às circunstâncias que um homem encontra com a bem-aventurança são o resultado de sua própria harmonia mental. A bem-aventurança e não as posses materiais é a medida do pensamento correto. A miséria não a falta de posses materiais é a medida do pensamento errado. Um homem pode ser amaldiçoado e rico, ele pode ser abençoado, e a bem-aventurança e a riqueza dos pobres só se unem quando as riquezas são usadas correta e sabiamente, e o homem pobre só desce à miséria quando considera sua sorte um fardo imposto injustamente. A indigência e a indulgência são os dois extremos da miséria. Ambos são igualmente antinaturais e o resultado de um transtorno mental. Um homem não está devidamente condicionado até que seja um ser feliz, saudável e próspero, e a felicidade, a saúde e a prosperidade são o resultado de um ajuste harmonioso do interior com o exterior do homem com seu entorno. Um homem apenas começa a ser um homem quando deixa de lamentar-se e divertir-se e começa a procurar a justiça oculta que regula a sua vida, e à medida que adapta a sua mente a esse factor regulador, deixa de acusar os outros como a causa da sua condição e constrói-se em uma posição forte e nobre. Os pensamentos param de reagir contra as circunstâncias, mas começam a usá-los como auxílios para seu progresso mais rápido e como um meio de descobrir os poderes e possibilidades ocultos dentro de si mesmo. A lei, não a confusão, é o princípio dominante no universo. A justiça, não a injustiça, é a alma e a substância, a vida e a justiça, não a corrupção, é a força moldadora e motriz no governo espiritual do mundo. Sendo assim, o homem tem apenas que escrever a si mesmo para descobrir que o universo está certo, e durante o processo de se corrigir, ele descobrirá que, à medida que altera seus pensamentos em relação às coisas e outras pessoas, as coisas e outras pessoas irão alterar em relação a ele. A prova desta verdade está em cada pessoa e, portanto, admite uma investigação fácil por introspecção sistemática e autoanálise. Deixe um homem alterar radicalmente seus pensamentos e ele ficará surpreso com a rápida transformação que isso afetará. Nas condições materiais de sua vida, os homens imaginam que o pensamento pode ser mantido em segredo. Mas não pode. Cristaliza-se rapidamente em hábito e os hábitos solidificam-se em circunstância. Os pensamentos da Basti cristalizam-se em hábitos de embriaguez e sensualidade que se solidificam nas circunstâncias de indigência e doenças. Pensamentos impuros de todo tipo se cristalizam em hábitos inevitáveis e confusos que se solidificam em circunstâncias perturbadoras e adversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão se cristalizam em hábitos fracos, pouco viris e irresolutos que se solidificam em circunstâncias de fracasso, indigência e dependência servil. Pensamentos preguiçosos se cristalizam em hábitos de impureza e desonestidade que se solidificam em circunstâncias de sujeira e mendicância.
Pensamentos odiosos e condenatórios se cristalizam em hábitos de acusação e violência que se solidificam em circunstâncias de injúria e perseguição. Pensamentos egoístas de todos os tipos se cristalizam em hábitos de egoísmo que se solidificam em circunstâncias mais ou menos angustiantes e, por outro lado, belos pensamentos de todos os tipos se cristalizam em hábitos de graça e bondade que se solidificam em circunstâncias alegres e ensolaradas. Pensamentos puros se cristalizam em hábitos de temperança e autocontrole que se solidificam em circunstâncias de repouso e paz. Pensamentos de coragem, autoconfiança e decisão se cristalizam em hábitos viris que se solidificam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Pensamentos energéticos se cristalizam em hábitos de limpeza e diligência que se solidificam em circunstâncias de prazer. Pensamentos gentis e perdoadores se cristalizam em hábitos de gentileza que se solidificam em circunstâncias protetoras e preservativas. Pensamentos amorosos e altruístas se cristalizam em hábitos de esquecimento de si mesmo para outros, que se solidificam em circunstâncias de prosperidade segura e duradoura e verdadeiras riquezas. Uma linha particular de pensamento persistiu, seja ela boa ou má. Não pode deixar de produzir seus resultados no caráter e nas circunstâncias. Ele pode escolher seus pensamentos e, de maneira indireta, mas segura, moldar suas circunstâncias. A natureza ajuda cada homem à gratificação dos pensamentos que ele mais encoraja e são apresentadas oportunidades que trarão à tona mais rapidamente os pensamentos bons e maus, deixando o homem cessar de seus pensamentos pecaminosos, e todo o mundo se suavizarão em relação a ele e estarão prontos para ajudá-lo. Deixe-o colocar de lado seus pensamentos fracos e doentios, e eis que oportunidades surgirão em todos os lados para ajudar suas fortes resoluções. Deixe-o encorajar bons pensamentos, e nenhum destino difícil deverá prenda-o à miséria e à vergonha. O mundo é o seu caleidoscópio, e as diversas combinações de cores que ele apresenta a você a cada momento seguinte são as imagens primorosamente ajustadas de seus pensamentos, sempre em movimento, para que você seja o que quiser, para deixar o fracasso encontrar seu fica contente naquele pobre ambiente de palavras. Mas o espírito o despreza e é livre. Ele domina o tempo, conquista o espaço, intimida aquele trapaceiro arrogante ao acaso e ordena que a circunstância tirana retire a coroa e preencha o lugar de um servo à vontade humana. Que força invisível a prole de uma alma imortal pode corte para qualquer objetivo. Embora paredes de granito intervenham, não seja impaciente com atrasos, mas espere como quem entende quando o espírito se eleva e comanda. Os deuses estão prontos para obedecer ao pensamento eficaz sobre a saúde e o corpo. O corpo é o servo da mente. Ele obedece às operações da mente, sejam elas deliberadamente escolhidas ou expressas automaticamente ao comando de pensamentos ilícitos. O corpo afunda rapidamente na doença e na decadência ao comando de pensamentos alegres e belos. Ele se reveste de juventude e beleza. Doenças e circunstâncias semelhantes à saúde estão enraizadas no pensamento. Pensamentos doentios se expressarão através de um corpo doentio. Sabe-se que pensamentos de medo matam um homem tão rapidamente quanto uma bala e estão
continuamente matando milhares de pessoas com a mesma certeza, embora menos rapidamente. As pessoas que vivem com medo da doença são as pessoas que entendam. A ansiedade rapidamente desmoraliza todo o corpo e o deixa aberto à entrada de doenças. Enquanto pensamentos impuros, mesmo que não sejam fisicamente tolerados, logo destruirão o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes constroem o corpo com vigor e graça. O corpo é delicado e instrumento plástico que responde prontamente aos pensamentos pelos quais é impressionado, e os hábitos de pensamento produzirão seus próprios efeitos, bons ou maus, sobre ele. Os homens continuarão a ter sangue impuro e envenenado enquanto propagarem pensamentos impuros a partir de um coração limpo. Uma vida limpa e um corpo limpo de uma mente contaminada procede uma vida contaminada e um corpo corrupto. O pensamento é a fonte da ação, a vida e a manifestação tornam a fonte pura e tudo será puro. A mudança de dieta não ajudará um homem que não mudará seus pensamentos. Quando um homem torna seus pensamentos puros, ele não deseja mais alimentos impuros. Pensamentos limpos criam hábitos limpos. O chamado santo que não lava seu corpo não é um santo aquele que fortaleceu e purificou seus pensamentos. Não precisa considerar o micróbio malévolo. Se você protegesse seu corpo, guardasse sua mente. Se você renovasse seu corpo, embelezasse sua mente. Pensamentos de malícia, inveja, decepção, desânimo roubou do corpo sua saúde e graça. Um rosto azedo não vem por acaso, é feito por pensamentos azedos. Rugas que estragam, atraído pela loucura, paixão e orgulho. Conheço uma mulher de 96 anos que tem o rosto brilhante e inocente de uma menina. Conheço um homem bem abaixo da meia-idade, cujo rosto tem contornos desarmônicos. Um é o resultado de uma disposição doce e alegre. O outro é o resultado da paixão e do descontentamento. Pois você não pode ter uma morada doce e saudável a menos que admita o ar e a luz do sol livremente em seus quartos. De modo que um corpo forte e um semblante brilhante, feliz ou sereno só podem resultar da livre admissão na mente de pensamentos de alegria, boa vontade e serenidade nos rostos dos idosos. Há rugas feitas pela simpatia, outras pelo pensamento forte e puro, e outros são esculpidos pela paixão. Quem não consegue distingui-los daqueles que viverão em retidão? A idade é calma, pacífica e suavemente suavizada como o cenário sol. Recentemente vi um filósofo em seu leito de morte. Ele não era velho, exceto nos anos em que morreu, tão doce e pacificamente como viveu. Não há médico melhor que o pensamento alegre para dissipar os males do corpo. Não há consolador que se compare à boa vontade para dispersar as sombras da tristeza e da tristeza. Para viver continuamente em pensamentos de má vontade, cinismo, suspeita e inveja é ficar confinado em uma prisão feita por você mesmo. Mas pensar bem de todos, ser alegre com todos, aprender pacientemente a encontrar o bem em todos, tais pensamentos altruístas são os próprios portais do céu, e habitar dia após dia em pensamentos de paz para com cada criatura trará uma paz envolvente ao pensamento e propósito de seu possuidor, até que o pensamento esteja ligado ao propósito. Não há realização inteligente com a maioria.
A casca de o pensamento pode flutuar no oceano da vida. A falta de rumo é um vício e tal deriva não deve continuar para aquele que deseja evitar a catástrofe e a destruição. Piedade. Todas elas indicações de fraqueza que levam tão certamente quanto os pecados deliberadamente planejados, embora por um caminho diferente para o fracasso. A infelicidade e a perda por fraqueza não possam persistir em um universo em evolução de poder. Um homem deve conceber um propósito legítimo em seu coração e definir para realizá-lo. Ele deve fazer deste propósito o ponto centralizador de seus pensamentos. Ele pode assumir a forma de um ideal espiritual ou pode ser um objeto mundano, de acordo com sua natureza. No momento em que, seja lá o que for, ele deve concentrar firmemente suas forças de pensamento sobre o objetivo que ele colocou diante dele. Ele deve fazer deste propósito seu dever supremo e deve dedicar-se à sua realização, não permitindo que seus pensamentos se desviem em fantasias efêmeras, anseios e imaginações. Este é o caminho real para o autocontrole e a verdadeira concentração de mesmo que ele falhe repetidas vezes em cumprir seu propósito, como necessariamente deve fazer, até que a fraqueza seja superada. A força de caráter adquirida será a medida de seu verdadeiro sucesso e isso constituirá um novo ponto de partida para o poder futuro e triunfará aqueles que não o são. Preparados para a apreensão de um grande propósito devem fixar os pensamentos no impensado executor de seu dever. Não importa quão insignificante sua tarefa possa parecer. Somente dessa maneira os pensamentos podem ser reunidos e focados e a resolução e a energia podem ser desenvolvidas. O que sendo feito não há nada que pode não ser realizado. A alma mais fraca, conhecendo sua própria fraqueza e acreditando nesta verdade de que a força só pode ser desenvolvida pelo esforço e pela prática, acreditará imediatamente e começará a se esforçar e adicionando esforço a esforço, paciência com paciência e força com força. Nunca cessará para se desenvolver e finalmente crescerá divinamente forte. Assim como o homem fisicamente fraco pode tornar-se forte através de um treinamento cuidadoso e paciente, assim o homem de pensamentos fracos pode torná-los fortes exercitando-se no pensamento correto. Para deixar de lado a falta de objetivo e a fraqueza e começar a pensar com propósito é entrar nas fileiras daqueles fortes que apenas reconhecem o fracasso como um dos caminhos para a realização, que fazem com que todas as condições os sirvam e que pensam fortemente. Tentar sem medo e realizar com maestria tendo concebido seu propósito. Um homem deve traçar mentalmente uma linha reta caminho para a sua realização, não olhando nem para a direita nem para a esquerda. As dúvidas e os medos devem ser rigorosamente excluídos, pois são elementos desintegradores que rompem a linha reta do esforço, tornando-a tortuosa, ineficaz. Pensamentos inúteis de dúvida e medo nunca realizaram nada e nunca poderão sempre levar ao fracasso propósito, energia, poder para fazer. E todos os pensamentos fortes cessam quando a dúvida e o medo rastejam na vontade de fazer surgir do conhecimento de que podemos fazer. A dúvida e o medo são os grandes inimigos do conhecimento e
Aquele que os encoraja, quem não os mata, frustra ele mesmo a cada passo. Aquele que venceu a dúvida e o medo venceu o fracasso. Todos os seus pensamentos estão aliados ao poder e todas as dificuldades são corajosamente enfrentadas e sabiamente superadas. Seus propósitos são plantados oportunamente e florescem e produzem frutos que não caem prematuramente no chão. O pensamento aliado destemidamente ao propósito torna-se força criativa. Aquele que sabe disso está pronto para se tornar algo mais elevado e mais forte do que um mero feixe de pensamentos vacilantes e sensações flutuantes. Aquele que faz isso tornou-se o manejador consciente e inteligente de seus poderes mentais. O fator pensamento na realização. Tudo o que um homem alcança e tudo o que ele deixa de alcançar é o resultado direto de seus próprios pensamentos em um universo justamente ordenado, onde a perda do equilíbrio significaria a destruição total. A responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e a força de um homem, a pureza e a impureza são suas e não de outro homem. Eles são provocados por ele mesmo e não por outro, e só podem ser alterados por ele mesmo, nunca por outro. Sua condição também é sua e não de outro homem. Seu sofrimento e sua felicidade são desenvolvidos a partir de dentro. Conforme ele pensa, ele é tão ele continua a pensar. Por isso continua sendo um homem forte. Não pode ajudar um mais fraco, a menos que esse mais fraco esteja disposto a ser ajudado, e mesmo assim o homem fraco deve se tornar forte por si mesmo. Ele deve, por seus próprios esforços, desenvolver a força que ele admira em outro. Ninguém além de si mesmo pode alterar a sua condição. Tem sido comum os homens pensarem e dizerem que muitos homens são escravos porque um é um opressor. Vamos odiar o opressor agora. No entanto, há entre um número crescente de pessoas uma tendência para reverter este julgamento e dizer que um homem é um opressor porque muitos são escravos. Desprezemos os escravos. A verdade é que o opressor e o escravo são cooperadores na ignorância e, embora pareçam afligir um ao outro, estão na realidade se afligindo. Um conhecimento perfeito percebe a ação da lei na fraqueza dos oprimidos e o poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito vendo o sofrimento que ambos os estados acarretam não condena, nem uma compaixão perfeita abraça tanto o opressor como o oprimido. Aquele que venceu a fraqueza e afastou todos os pensamentos egoístas não pertence nem ao opressor nem ao oprimido. Ele é livre. Um homem pode apenas subir, conquistar e alcançar elevando seus pensamentos. Ele só pode permanecer fraco, objetor e miserável, recusando-se a elevar seus pensamentos antes que um homem possa realizar qualquer coisa. Mesmo nas coisas mundanas, ele deve elevar seus pensamentos acima da indulgência animal servil. Ele não pode, em ordem para ter sucesso, abandonar toda animalidade e egoísmo por qualquer meio. Mas pelo menos uma parte dele deve ser sacrificada. Um homem cujo pensamento é a indulgência bestial não poderia pensar claramente nem planejar metodicamente. Ele não poderia encontrar e desenvolver seus recursos latentes e fracassaria em qualquer empreendimento não tendo começado a controlar virilmente os seus pensamentos. Não está em posição de controlar os assuntos e de assumir responsabilidades sérias.
Não está apto a agir de forma independente e sozinho, mas está limitado apenas pelos pensamentos que escolhe. Não pode haver progresso nem realização sem sacrifício, e o sucesso mundano de um homem estará na medida em que ele sacrifica seus confusos pensamentos animais e fixa sua mente no desenvolvimento de seus planos e no fortalecimento de sua resolução e autoconfiança, e quanto mais alto ele eleva seus pensamentos, mais viril e ereto e justo ele se torna, maior será o seu sucesso, mais abençoadas e duradouras serão as suas realizações. O universo não favorece os gananciosos, os desonestos, os cruéis, embora na mera superfície possa por vezes parecer que o faz, ajuda os honestos, os magnânimos, os virtuosos. Todos os grandes mestres de todos os tempos declararam isso de diversas formas, e para provar e saber isso, basta um homem persistir em tornar-se cada vez mais virtuoso, elevando seus pensamentos. As conquistas intelectuais são o resultado do pensamento consagrado à busca pelo conhecimento, ou para o belo e verdadeiro na vida, na natureza. Tais conquistas podem às vezes estar ligadas à vaidade e à ambição, mas não são o resultado dessas características. São o resultado natural de um esforço longo e árduo e de pensamentos puros e altruístas, de santas aspirações. Aquele que vive constantemente na concepção de pensamentos nobres e elevados, que se detém em tudo o que é puro e altruísta, tão certamente quanto o sol atinge seu zênite e a lua está cheia, se tornará sábio e nobre em caráter e se elevará a uma posição de influência e bem-aventurança. Realização de qualquer tipo é a coroa do esforço, o diadema do pensamento, com a ajuda do autocontrole, resolução, pureza, retidão e pensamento bem direcionado. Um homem ascende com a ajuda da animalidade, indolência, impureza, corrupção e confusão de pensamento. Um homem desce, um homem pode ascender a grande sucesso no mundo e até mesmo a altitudes elevadas no reino espiritual, e novamente descer a fraqueza e miséria, permitindo que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos tomem posse dele. As vitórias alcançadas pelo pensamento correto só podem ser mantidas pela vigilância que muitos dão. Quando o sucesso é garantido e rapidamente cai no fracasso. Todas as conquistas, seja no mundo empresarial, intelectual ou espiritual, são o resultado de um pensamento definitivamente direcionado. São governadas pela mesma lei e são do mesmo método. A única diferença está no objeto de realização, que quem realizar pouco deve sacrificar pouco. Quem deseja realizar muito deve sacrificar muito. Quem deseja alcançar altamente deve sacrificar grandemente. Visões e ideais. Os sonhadores são os salvadores do mundo, assim como o mundo visível é sustentado pelo invisível. Então os homens, através de todas as suas provações e pecados e vocações amargas, são nutridos pelas belas visões de seus sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer seus sonhadores, não pode deixar seus ideais desaparecerem e morrerem. Ela vive neles, ela os conhece como as realidades que um dia verá e conhecerá. Compositor, escultor, pintor, poeta, profeta, sábio. Estes são todos os criadores do outro mundo, os arquitetos do céu. O mundo é lindo porque eles viverão. Sem eles a humanidade trabalhadora pereceria. Aquele que acalenta uma bela visão, um ideal,
Elevado em seu coração um dia perceberá isso. Colombo acalentava uma visão de outro mundo e ele o descobriu. Copérnico promoveu a visão de uma multiplicidade de mundos em um universo mais amplo e ele o revelou. Buda contemplou a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e paz perfeita e ele entrou nele. Valorize suas visões, valorize seus ideais, valorize a música que desperta em seu coração, a beleza que forma em sua mente, a beleza que envolve seus pensamentos mais puros, pois deles crescerão todas as condições deliciosas, todos os ambientes celestiais destes. Se você permanecer fiel a eles, seu mundo será finalmente construído. Para desejar é obter, aspirar é alcançar. Os desejos básicos do homem receberão a medida mais completa de gratificação e sua estrela de aspiração mais pura. Por falta de substância tal não é a lei, tal condição de coisas nunca pode obter. Peça e receba, sonhe sonhos elevados e como você sonha então você se tornará. Sua visão é a promessa do que um dia você será. Seu ideal é a profecia do que você finalmente revelará. A maior conquista foi no início e por um tempo um sonho. O carvalho dorme na bolota, o pássaro espera dentro o ovo e na visão mais elevada da alma um anjo desperto desperta. Os sonhos são as mudas de realidades. Suas circunstâncias podem ser incompatíveis, mas não permanecerá assim por muito tempo se você apenas perceber um ideal e se esforçar para alcançá-lo. Você não pode viajar para dentro e ficar parado lá fora. Está um jovem pressionado pela pobreza e pelo trabalho, confinado por longas horas em uma oficina insalubre, sem instrução e desprovido de todas as artes do refinamento. Mas ele sonha com coisas melhores. Ele pensa na inteligência do refinamento, da graça e da beleza que ele concebe mentalmente. Constrói uma condição ideal de vida. A visão de uma liberdade mais ampla e de um escopo mais amplo toma posse dele. A inquietação o impele à ação e ele utiliza todo o seu tempo livre e meios, por mais pequenos que sejam, para o desenvolvimento de seus poderes e recursos latentes. Logo alterados, sua mente tornou-se que a oficina não pode mais segurá-lo. Tornou-se tão fora de harmonia com sua mentalidade que cai fora de sua vida como uma peça de roupa. É descartada e com o crescimento de oportunidades que se ajustam ao escopo de seus poderes em expansão, ele passa fora disso para sempre. Anos depois, vemos esse jovem como um homem adulto. Descobrimos que ele é um mestre de certas forças da mente que ele exerce com influência mundial e poder quase inigualável em suas mãos. Ele segura as cordas de responsabilidades gigantescas que ele fala e eis que vidas são mudadas. Homens e mulheres se apegam às suas palavras e remodelam seus personagens e como o sol ele se torna o centro fixo e luminoso em torno do qual giram seus inúmeros destinos. Ele realizou a visão de sua juventude, ele se tornou um com seu ideal e você também, jovem leitor, realizará a visão. Não o desejo ídolo do seu coração. Seja ele vil ou bonito ou uma mistura de ambos. Pois você sempre gravitará em direção àquilo que você secretamente mais ama em suas mãos. Substituirá os resultados exatos de seus próprios pensamentos. Você receberá aquilo que você não ganha nem mais, nem menos. Seja qual for o seu ambiente atual, você cairá, permanecerá ou aumentará com seus pensamentos.
sua visão, seu ideal. Você se tornará tão pequeno quanto seu desejo controlador, tão grande quanto sua aspiração dominante. Nas belas palavras de Stanton Kirkham Davis, você pode estar fazendo contas e em breve você sairá pela porta que por tanto tempo lhe pareceu a barreira de seus ideais e se encontrará diante de uma audiência o alfinete ainda atrás de sua orelha, as manchas de tinta em seus dedos, e então entrará fora da torrente de sua inspiração. Você pode estar conduzindo ovelhas e você vagará pela cidade bucólico e de boca aberta vagará sob a intrépida orientação do Espírito até o estúdio do Mestre, e depois de um tempo ele dirá: não tenho mais nada para ensinar você, e agora você se tornou o Mestre que recentemente sonhou com grandes coisas. Enquanto conduzia ovelhas, você deve largar a serra e o avião para assumir a regeneração do mundo. O irrefletido, o ignorante, o indolente, vendo apenas os efeitos aparentes das coisas e não as coisas em si, falam de sorte, fortuna e acaso. Vendo um homem enriquecer, eles dizem o quão sortudo ele é ao ver outro se tornar intelectual. Eles exclamam o quão altamente favorecido ele é, e notando o caráter santo e a ampla influência de outro, eles observam como o acaso o ajuda a cada momento. Eles não veem as provações, os fracassos e as lutas que esses homens enfrentaram voluntariamente para ganhar experiência. Não têm conhecimento dos sacrifícios que fizeram, dos esforços destemidos que fizeram, da fé que exerceram, que eles podem superar o aparentemente intransponível e realizar a visão de seu coração. Eles não conhecem a escuridão e as tristezas. Eles apenas veem a luz e a alegria e chamam isso de sorte. Eles não veem a longa e árdua jornada, mas apenas contemplam o objetivo agradável e chamam-no boa sorte. Não entende o processo, mas apenas percebe o resultado e chama isso de acaso. Em todos os assuntos humanos há esforços e há resultados, e a força dos esforços é a medida do resultado. O acaso não é dádivas, poderes, posses intelectuais e espirituais materiais, são os frutos do esforço, são pensamentos, objetos concluídos, visões realizadas, a visão que você glorifica em sua mente, o ideal que você entroniza em seu coração. Isso você construirá sua vida, com isso você se tornará serenidade. Calma de mente é uma das belas joias de sabedoria, é o resultado de um esforço longo e paciente e de autocontrole. Sua presença é uma indicação de experiência amadurecida e de um conhecimento mais do que comum das leis e operações do pensamento. Um homem torna-se calmo na medida em que se compreende como um pensamento o ser evoluído, pois tal conhecimento necessita da compreensão dos outros como resultado do pensamento, e à medida que ele desenvolve uma compreensão correta e vê cada vez mais claramente as relações internas das coisas pela ação de causa e efeito, ele deixa de se agitar, de se irritar, de se preocupar e de sofrer, e permanece equilibrado, firme e sereno. O homem calmo, tendo aprendido a governar a si mesmo, sabe como se adaptar aos outros, e eles, por sua vez, reverenciam sua força espiritual e sentem que podem aprender com ele e confiar nele. Quanto mais tranquilo um homem se torna, maior é seu sucesso, sua influência, seu poder para o bem. Até mesmo o traidor comum verá a
prosperidade de seu negócio aumentar à medida que ele desenvolve um maior autocontrole e equanimidade para pessoas que sempre preferem lidar com um homem cujo comportamento é fortemente equitativo. O homem forte e calmo é sempre amado e reverenciado. Ele é como uma árvore que dá sombra em uma terra sedenta ou uma rocha que abriga uma tempestade. Que não ama um coração tranquilo, uma vida doce e equilibrada. Não importa se chove ou faz sol ou que mudanças acontecem. Aqueles que possuem essas bênçãos, pois eles são sempre doces, serenos e calmos. Aquele equilíbrio requintado de caráter que chamamos de serenidade é a última lição de cultura. O fruto da alma é precioso como a sabedoria, mais desejável do que o ouro. Sim, até mesmo do que o ouro fino. Quão insignificante parece a mera busca de dinheiro em comparação com uma vida serena. Uma vida que habita no oceano da verdade sob as ondas, além do alcance das tempestades, na calma eterna. Quantas pessoas conhecemos que azedam suas vidas, que arruinam tudo o que é doce e belo por temperamentos explosivos que destroem seus equilíbrios de caráter e causar rixa? É uma questão de saber se a grande maioria das pessoas não arruína suas vidas e prejudica sua felicidade pela falta de autocontrole. Quão poucas pessoas encontramos na vida que são bem equilibradas e que têm o equilíbrio requintado, que é característica do personagem acabado. Sim, a humanidade surge com paixão descontrolada, é tumultuada com tristeza descoberta, é assolada pela ansiedade e pela dúvida. Só o homem sábio, só aquele cujos pensamentos são controlados e purificados, faz com que os ventos e as tempestades da alma o obedeçam. Almas tempestuosas atiradas onde quer que seja. Vocês podem estar sob quaisquer condições em que vivam. Saibam disso no oceano da vida. As ilhas da bem-aventurança estão sorrindo e a costa ensolarada do seu ideal aguarda sua chegada. Mantenha sua mão firmemente no leme do pensamento. Na barca de sua alma reclinar o comando mestre. Ele faz. Mas durma. Acorde-o. Autocontrole é força. Pensamento certo é maestria. Calma é poder. Diga ao seu coração paz. Fique quieto.